Fala, meus snipinhos! Sejam todos bem-vindos ao módulo da teoria de Elliott e teoria de Down. Esse módulo é um módulo muito importante. Quando eu comecei a operar, eu achava que as teorias não eram fundamentais para o meu estudo, porque eu queria logo ir para a prática. Eu queria logo praticar, ir para frente do gráfico e ganhar dinheiro. E eu só perdi dinheiro. Eu acredito que 90% das pessoas que entram no mercado para especular, eles querem direto o quê? Querem ir direto a estratégia, querem direto a ganhar dinheiro. Só que se você entender a teoria, você se torna um profissional, beleza? Então, tenta entender, procura entender as teorias, tá joia? Que vai ajudar quando eu estiver explicando para vocês lá no módulo de pivô, pullback, suporte e resistência, vocês vão ter um entendimento melhor, beleza? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora, para vocês terem um entendimento melhor sobre o que são as teorias, as ondas de Elliott e teoria de Down. Beleza. A teoria das ondas de Elliott existe há mais de 70 anos atrás e foi criada por Ralph Nelson Elliott, um contador americano, que, assim como Charles Down, identificou que os preços dos papéis seguiam um padrão no gráfico. Então, o que ele quis dizer é que o preço dos ativos, dos mini contratos ou dos papéis que estejam trabalhando, eles deixam um rastro. E dentro desse rastro, eles tendem a se repetir várias vezes. Então, foi daí que eles tiraram essa ideia e criaram essas teorias, tá? A teoria de onda de Elliott baseia-se no princípio de que a cada impulso segue-se de uma reação corretiva. Então, 5 ondas movem-se na direção da tendência predominante e em seguida de 3 corretivas. Então, o que seria a tendência predominante? Seria a tendência majoritária. Quando você abre a tela do gráfico, é bem nítido você enxergar o quê? A tendência. Quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu ver se meu gráfico está aberto. Deixa eu compartilhar isso daqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó, se eu faço essa redução do gráfico aqui, ó, se eu faço essa redução do gráfico, vocês veem claramente o quê? Vocês veem claramente que a tendência majoritária, a tendência predominante seria uma tendência de quê? De alta. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tracei uma tendência de alta. Deixa eu confirmar aqui essa... Pois bem, vocês veem aqui uma tendência de alta. Então, essa tendência seria uma tendência predominante. Entendeu? E o mercado, ele tende o quê? Ele tende a repetir isso daí. Então, o primeiro ponto que ele quer que você entenda é o quê? Que você identifique a tendência predominante. Beleza? Vamos voltar aqui agora. Show de bola. Então, ele explica o quê? Ele fala que o mercado ele tem três movimentações, a teoria, né? Que ele se movimenta pela emoção, a impulsão e a correção, tá bom? A emoção seria ali aonde os grandes players começam a montar suas posições, ok? Então, nesse momento do mercado, os caras que já têm mais conhecimento, que já tem grana, né? Que já sabe para onde o mercado talvez tome uma decisão, porque eles estão a intenção no mercado, eles começam a se posicionar. Então, os compradores começam a se posicionar ali na emoção do mercado. Entende? Eu vou mostrar aqui a próxima figura para vocês entenderem e eu vou colocar no gráfico, né? Que no gráfico vocês vão conseguir até mesmo identificar melhor essas regiões. Então, a emoção seria isso daqui, galera, ó, só para vocês entenderem. Ó. Seria como se fosse a nossa consolidação. Ó. Trouxe para vocês o gráfico aqui e exatamente a esse ponto aqui. A esse ponto aqui seria a emoção do mercado. Seria onde o mercado... Isso daqui olhando com uma visão panorâmica, tá? Porque se a gente diminuir o gráfico para visualizar somente o período que a gente opera, vai ser um
um outro ponto de emoção, porém vai ter as mesmas regras que serve para um gráfico de grande amplitude, que é esse caso aqui, serve também para essas regras, se você for marcar somente, pegar aqui, ó. Tá entendendo? Ó? Dessa forma assim, ó. Então, sempre vai existir a acumulação, ó. Pegando aqui, ó, onde é que está aqui a acumulação? Né, no caso, aqui é onde os grandes play estão querendo o quê? Tomar a decisão. Se eu colocar aqui, isso aqui eu estou no gráfico de pontos, né? Se eu colocar no gráfico de candles, ele vai aparecer dessa forma aí, ó. Coloca um minuto, ó. Olha lá, ó. Vocês entendem? Aqui, ó. Então, aqui, eles começam a montar as posições. Joia? Então, aqui eles começam a montar a posição. Beleza. Logo em seguida, da posição, vem o quê? Vem o primeiro impulso, que seria isso daí, ó. Vem o primeiro impulso. Nesse primeiro impulso, o público, eles percebem o movimento e querem o quê? Agora eles querem se posicionar. Então, os grandes players se posicionaram, deram a intenção do mercado, e agora o público, né, quer se posicionar no mercado. Só que para eles se posicionarem, eles têm que ter o quê? O ponto para posicionar, porque a gente tem que ter um ponto certo. Então, eles vão esperar o quê? O mercado impulsionou na primeira onda e deu a correção na segunda onda. Então, nesse exato momento aqui, ó, a galera pública começou a entrar para pegar a onda de número 3. Entenderam? Vou voltar agora lá para a prática, lá para vocês entenderem, para a teoria, para vocês entenderem. Beleza. Então, o mercado, ele teve a emoção, foi o que eu mostrei para vocês, teve o impulso, né, que é a impulsão, onde o público começa a querer perceber o movimento do fluxo do mercado e quer enfiar a compra, tá? E a correção, que é a correção do movimento, onde a galera posiciona as suas compras ali para começar a subir. Então, a onda de Elliott, ela é isso daí, galera, tá? Beleza. Então, aqui nesse exemplo, eu mostro para vocês o quê? O movimento 1, né? Que vamos dizer, ó, para vocês entenderem melhor. Aqui eu tive os grandes play dando a intenção do mercado, né? Que é a emoção do mercado, certo? E eu tive o primeiro impulso. O primeiro impulso eu tive. Aí vim em seguida da correção do primeiro impulso. Aí eu tive o terceiro impulso, o quarta correção e o quinto impulso. Aí ele vem me falar agora o quê? Que depois de 5 ondas de impulsão e correção, o mercado ele me entrega 3 ondas de correção do movimento majoritário, que é o movimento da tendência maior. Então, teve um movimento na tendência que estava sendo de alta, e dentro dessa tendência de alta, uma hora a galera cansa de comprar, então tem que vender. É isso que ele quer dizer. Então, ele falou que existe aí uma correção, certo? De 3 suspiros, estou colocando nas minhas palavras, de 3 suspiros, que é onde você vai identificar se o mercado ele vai reverter o preço ou se o mercado ele vai continuar a subir. E é na intenção A, B e C. Então, se você observar aqui, ó, a primeira intenção é sinalizada na queda, podendo chegar aos valores iniciais da onda 4. Então, ele quer dizer que ele pode corrigir. Ó, A foi a primeira intenção. Aí o B corrige o movimento do A. E B e C. Beleza? O que ele quer dizer comigo? Que aonde é que eu identifico uma reversão de tendência? Se o ponto C romper o fundo do ponto 4, reverteu. Beleza? Outro ponto que eu identifico como uma suposta reversão também nas ondas de Elliott. O mercado está aqui, está em alta, certo? Subiu. Aí vem a correção A. Beleza? Aí dentro da correção A, veio a correção B, tá? Aí até aqui está escrito, ó, repare que o gráfico e veja que esta linha pode ser confundida com uma correção. É preciso atenção a todo o ciclo do ativo para que se registre toda a movimentação de preço.
com a análise da sequência e possível enxergar que a perspectiva de queda, neste momento, o risco já aumentou devido ao menor volume que dificulta as negociações. O que ele quis dizer com isso? Que esse ponto B aqui, você lendo a teoria, você não consegue entender o que ele está falando. Mas aí o Snipes agora vai colocar nas palavras dele para você entender. O que ele quis dizer foi que quando ele dá a primeira correção do ponto A, você tem que ficar muito atento ao movimento do ponto B, porque é ele que vai te dar a chave se o mercado reverteu ou não. E como que é que a gente identifica isso? Para você identificar isso, você percebe que desde quando o ponto 1 começou na onda de Elliott, ele deixou o ponto 1, o topo, e voltou corrigindo no ponto 2. Quando ele finalizou o ponto 2, o ponto 3 rompeu o topo do ponto 1, deixando o quê? Esse topo aqui, ó, mais baixo que o topo presente. Então, o topo anterior ficou mais baixo. E assim, sucessivamente, esse fundo ficou mais baixo que o fundo 2. E foi lá rompendo de novo esse topo aqui, deixando o topo mais alto. Reparem comigo que quando ele faz a correção A, o B, pela lógica da tendência, ele teria que fazer o quê? Romper o topo de número 5. Só que ele não rompeu. O que aconteceu aqui? Ele ficou mais baixo que o topo de número 5. Então, é aí aonde você tem que identificar essa movimentação. Por quê? Porque aqui já está lhe dando um sinal de fraqueza. Então, ele quis dizer o que aqui para você? Que pelo fato, nas minhas palavras agora, dele não ter rompido o topo de número 5, ele está me dizendo agora que talvez isso daqui seja uma tendência de baixa. Snipes, e como é que eu vou confirmar essa tendência de baixa? Agora eu vou te dar o gatilho para você entender de uma vez por todas a teoria de Elliott. E isso vai te ajudar agora a entender o pullback e a entender os suportes, os pivôs, para você dar suas entradas mais perfeitas. É agora onde você vai entender o quê? O ponto 4 é o ponto de referência, tá? Que foi a onda 4, certo? Prestem atenção comigo. Aqui faria uma figura gráfica, que é o ombro, cabeça, ombro, beleza? É aí onde você vai começar a ligar as figuras gráficas lá na frente. Para quem já opera, já matou a charada aqui. O ponto 4 é o ponto-chave da onda da teoria de Elliott. Quando a correção C ela rompe o fundo, ela rompe o fundo, eu não opero no rompimento, certo? Não quer me dizer que eu vou pegar dentro da tendência o rompimento. Quando ela rompe o fundo, ela me sinaliza a reversão, a confirmação da tendência. Mas para eu entrar dentro do meu operacional, o que eu vou fazer? Eu vou esperar esse ponto C fazer a correção, no caso, que seria, no caso, D, né? A, B, C, D, ou o movimento de número 1. Em cima do rompimento do meu pivô, aí eu entro aqui vendido a favor dessa tendência agora que foi formada. Galera, pegar essa visão, isso daí é a teoria. Gente, teoria de Elliott é muito importante, porque o mercado ele se movimenta dessa forma, beleza? E aqui eu coloquei algumas figuras para você entender que essa movimentação ela não só aparece em grande escala, ela também vai aparecer, a teoria de Elliott, em pequenas escalas, como você vê aqui, ó. Movimento 1, né? Ó, aí o movimento 2, que aqui foi a correção, né? Aí o movimento 3, ó, aí o movimento do 4 ao 5. Beleza? Aí essa daqui é a correção desse micromovimento, ó, vamos dizer, ó. Essa aqui é a correção desse micromovimento. Aí você vê aqui, ó, que vai confirmar o que eu disse lá em cima, ó. A, B, ficou mais baixo, certo? E o C? O C rompeu o fundo 4? Não rompeu. Então, isso me indica o quê? Que a tendência ainda continua de alta, porque ele não rompeu. Você vê a importância de você saber os pontos certos para você esperar as entradas, porque vamos dizer que você não sabia do que o Sniper te contou agora e você entrasse aqui vendido, você ia ser estopado. Por quê? Porque o mercado ainda continua o quê? Na tendência de alta. Olha lá, ó. Corrigiu e assim vai, ó. Tá vendo? Ele só aumentou o quê? Ele só aumentou a amplitude. Então, ele estava trabalhando mais ajustado
e agora ele aumentou a amplitude dele. Por isso que é importante você fazer uma análise no gráfico âncora, que é um gráfico maior, de tempo maior, e fazer suas entradas e operações no gráfico de tempo menor, porque a gente não precisa pegar todo esse movimento. Para a gente ganhar no mercado de dinheiro, no mercado financeiro, a gente só precisa pegar um pedaço dessa perna aqui, ó. Entende? A gente só precisa o quê? Achar o ponto-chave, o ponto certo para entrar e o ponto certo para sair. Beleza? Então, aqui alguns exemplos que depois vocês podem estar dando uma olhada. Eu vou direto para a última figura, porque a aula já ficou muito longa, já expliquei bem explicado para vocês aí. Então, a teoria de Elliott junto com a teoria de Dow, eu resumi para vocês, funciona dessa forma. Então, vai existir a acumulação, onde os grandes players e os plays mais experientes vão estar posicionados, né? Que no caso essas pessoas aqui são as pessoas que fazem swing trade, hold, né? Que são trades a longo prazo. Então eles posicionam aqui acreditando numa movimentação a longo prazo, para eles ganhar dinheiro a longo prazo. E nós, os day traders, nós vamos operar onde? Eu vou entrar na participação pública, né? A tendência se formou, né? Por exemplo, aqui eu já estava entrando já na acumulação, ó, né? Fez a tendência aqui, ele veio aqui, ó, confirmou, certo? Vou colocar um X aqui para você entender, ó. Aqui para mim seria um ponto de entrada de compra. Aqui, ó, outro ponto de entrada de compra. Aqui, ó, outro ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto e a saída no topo. Olha lá, ó. Chegou o preço, ó. Aqui seria a distribuição. A distribuição porque tudo que um dia sobe, um dia tem que descer. Beleza? Então aí a galera começa a fazer as vendas dos contratos e sair das posições. Então é dessa forma que hoje eu passo para vocês a teoria de Elliott, a onda de Elliott e a teoria de Dow. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero não ter ficado chato, porque teoria é um pouco chato, mas eu tenho certeza que se vocês prestaram atenção no que eu passei para vocês agora, eu tenho certeza que isso daí, lá nos módulos mais na frente, vai aumentar a capacidade de entendimento de vocês, tá? Então, um forte abraço e nos vemos no próximo módulo. Valeu, pessoal!